A paz do Senhor Jesus, igreja amada do Senhor. Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí. E mais uma vez nós estamos juntos para mais uma porção bíblica. Hoje, a nossa porção bíblica será no livro de João e no capítulo 1, a partir do versículo 1, aonde a epígrafe diz: o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o recebeu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui no capítulo 1 e no versículo 1, a palavra de Deus nos ensina que esta palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esta palavra que nós lemos e meditamos e nos alimentamos, ela é o próprio Deus. Porque no versículo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então o verbo é palavra. Deus, ele criou todas as coisas através da palavra dele, através do verbo haja. Então Jesus, ele é o verbo haja. Deus, ele dizia, versículo 6 do capítulo 1 de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, se você lê no versículo 3 do capítulo 1, diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E aí continua, no versículo 6 diz: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então, o verbo haja. Deus ia dizendo, haja isso, haja aquilo, e ia havendo, ia sendo criados pela palavra de Deus, que é o próprio Jesus, porque João, apóstolo de Jesus, João, ele andou com Jesus, ele presenciou os milagres de Jesus, ele andou com o próprio Jesus aqui na terra. Quando Jesus veio na terra, João, ele era discípulo de Jesus. E ele escreveu este livro e disse no versículo 1 que no princípio era o verbo. Então Jesus, no princípio de tudo, Jesus já era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo. E ainda João, escrevendo em Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo 13, João escreve novamente e diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, está aí a explicação. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós
nos alimentamos desta palavra quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nós nos alegramos tanto e nós nos enchemos tanto com a glória de Deus, com a presença de Deus. É porque a palavra de Deus é o próprio Deus. No versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que fez se fez. E que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, meus irmãos, no versículo 5 do capítulo 1 de João, diz que a luz resplandece, não diz que a luz resplandeceu. Então, quer dizer que este verbo resplandece, ele está no presente. Isto quer dizer que resplandece hoje. Hoje o mundo ainda vive em trevas, mas esta luz que é Jesus, ela resplandece nas trevas. E as trevas não compreendem, porque a luz é o contrário das trevas. Trevas e escuridão é o pecado. Quando a pessoa está no pecado, ele está no escuro, ele está nas trevas e ele não consegue ver a luz. Mas, assim como Deus enviou João para que testificasse da luz, eu e você, nós podemos testificar desta luz que é Jesus para nossos irmãos que ainda não conhecem a Cristo. Glória a Deus, aleluia, louvado e santo é o teu nome, Senhor. Meus irmãos, no versículo 6 diz, versículo 6 do capítulo 1 de João, diz que Deus, ele enviou João. João, ele ainda não era a luz, mas ele foi enviado para que testificasse da luz. E no versículo 9 diz que ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então Jesus, ele é a luz que ele alumia todo aquele que vem ao mundo. Versículo 10 diz que Jesus, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o recebeu. Jesus, ele desceu aqui na terra, ele viveu aqui na terra. No versículo 14 diz, e o verbo se fez carne. Então o verbo que é Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. E João diz que viu a glória, ele e os outros que estiveram com Jesus. Vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E no versículo 10 diz que Jesus, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então muitos não quiseram conhecer Jesus, assim como hoje também muitos ainda não querem, meus irmãos. Trevas é pecado e o pecado ele se oculta quando a luz resplandece, quando a luz que é a palavra de Deus, ela resplandece, ela reflete sobre as trevas, o pecado que estava oculto ele aparece e ele não compreende a luz, porque ele sente prazer no pecado. A palavra de Deus diz que a nossa carne, a tendência do homem, do ser humano, a tendência é para o pecado. Mas a palavra de Deus diz que quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, e que nós somos templo do Espírito Santo, meus irmãos, e que nós, de nós mesmos, nós não conseguimos fugir dessas trevas, sair da escuridão, mas que com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo e com a nossa força de vontade, nós conseguimos sim, e que nós seremos limpos pela palavra de Deus. Nós aceitamos a Jesus Cristo, nós passamos pelo batismo, aonde representa o sepultamento do velho homem. Nós abandonamos a nossa
velha prática de pecado, a velha criatura, o velho homem tem que morrer. E pecado não se é medido e não se é pesado. Pecado, tudo é pecado. Não tem pecado grande nem pecado pequeno. Tudo que é contra a palavra de Deus, ele é pecado. Uma simples mentira, ela é pecado e te afasta de Deus. A palavra de Deus, ela é santa. E Deus diz, sede santo como eu sou santo. Então, meus irmãos, somente com a ajuda de Deus, somente com a ajuda do Espírito Santo, eu e você temos forças para dar lugar ao Espírito Santo. De nós mesmos, nós não temos força. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, ele veio resgatar um povo. Ele veio salvar o que havia se perdido. Então, no versículo 12 diz, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E no versículo 13 diz, os quais nasceram do sangue. Então vai ser esses, meus irmãos. O que diz no versículo 12, está confirmando no versículo 13, completando, que vão ser aqueles que eles não nasceram só do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Através da palavra de Deus, nós somos formados numa nova criatura. E só assim nós alcançamos a nossa salvação, porque não há salvação em outro nome, mas somente no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero ainda orar por você. Senhor meu Deus, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que este áudio, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, ele vai em direção, meu Pai, a todos aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Aqueles que necessitam da tua misericórdia, Pai. Assim como eu também necessito da tua misericórdia, eu necessito de ti, meu Senhor, todos os dias, meu Pai. Nós não necessitamos de ti, meu Senhor, somente no momento de um culto. Nós necessitamos também todos os dias, todas as horas, porque nós precisamos da tua direção, meu Senhor. Mas hoje, Pai, eu entendi que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, é o próprio Senhor. E eu creio, Pai, que também todos os meus irmãos, Pai, que vão ouvir este áudio, eles vão ter esse entendimento, que vão ser abertos, Pai, os olhos espirituais deles e que eles vão abrir as mentes, Pai, e entender, deixar a luz entrar na vida deles, Pai, e eles vão te receber, Pai, como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Eu te peço, meu Deus, e te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém.